Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui mais um dia de bênção, um dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntamente com os irmãos, aqueles que estiverem conosco, para ouvir uma palavra que o Senhor nos deu. Uma palavra que nos faz refletir, nos faz dar, sabe, eu tenho que rever alguns conceitos, eu tenho que rever algumas coisas que estão para acontecer na minha vida. Nós sabemos que os tempos correm tão rápidos e a palavra de Deus nos traz a condição de que a nossa vida é tão curta, é tão pequena, é tão passageira. E muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que Deus está falando para o nosso coração. E quando eu meditava, ontem já o Senhor dava essa palavra para mim, eu pude refletir que tem determinadas coisas que nós temos que dar um conceito, dar um acerto, dar um ponto de partida para as coisas novas que estão chegando. E Deus, Ele que é onipotente, onisciente, tem nos dado essa força. Por isso, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de trazer esta palavra e aonde esta live vai chegar. Se você puder, fecha teus olhos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esta palavra. Eu sei que muitos estão abatidos, tristes, hoje um dia de feriado. Nós sabemos que muitas coisas, Senhor, o Senhor tem para nos dar. Mas depende de cada um de nós. Por isso, papai, toma nas tuas mãos toda palavra que for lançada da minha boca, Pai, para que caia em terra fértil e que o Senhor possa produzir frutos, Pai, para que o teu reino venha avançar. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de abrir com vocês aqui Isaías 38, versículo 1 ao 5. Uma palavra conhecida novamente, uma palavra que nós já vimos pregar muitas e muitas vezes. Mas o Senhor me trouxe e de um tempo para cá, o Senhor tem me trazido a entender algumas coisas diferentes. Diferente de anos atrás, de coisas que muitas vezes a gente tinha, sabe, como reflexão, como direção. E esta palavra trouxe para mim, tantas vezes que eu já preguei esta palavra, uma forma diferente de estar vivenciando o que está acontecendo na nossa vida, nesta época, em todo o mundo. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, que lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias ao rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era bom aos seus olhos. E ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías novamente, dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, o teu Pai, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Nós conhecemos a história do rei Ezequias. Um rei que começou a reinar com 25 anos, e ele reinou com mãos fortes,
E uma das coisas que vale ressaltar aqui, nesse reino que ele estabeleceu, com a sabedoria que ele adquiriu, primeira coisa que ele fez, que isso sirva para nós, algumas decisões que nós temos que tomar daqui para frente, a primeira coisa que ele fez, ele resgatou e restaurou o templo. Ele trouxe o culto de volta. Ele convocou os sacerdotes, os levitas, e começaram ali a santificar aquele local novamente, trazer a essência de Deus, para que o reino de Deus pudesse novamente tomar as direções daquele reinado que ele havia sido colocado. Jovem ainda, ele não deixou que nada permanecesse. Ele derrubou todos os altares de ídolos. E ele estabeleceu que naquela terra somente haveria um Senhor, o Senhor Deus. O país estava num caos. Tudo estava derrotado. Ele não tinha a economia, a falta de dinheiro, de recursos. Mas quando ele fez daquela terra uma nova estrutura, quando ele convocou todo mundo, ele tinha das maneiras dele dirigir o seu reino. Ele convocava o profeta e ali ele reunia todo o povo e eles ali em adoração buscavam a Deus para trazer uma solução e uma resolução para o problema que estavam atravessando. Ele era um rei que fez do seu poder um único Deus, diferente de muitos outros. E nós sabemos que sobre toda essa situação aqui que o rei Ezequias viveu, ele reinou e foi um dos maiores reinados que já teve. As suas conquistas foram muitas. Tudo ia muito bem, tudo estava bem. Mas de repente, com o passar dos anos, tudo muito calmo, tudo muito manso, porque nós sabemos que naquela época havia-se muitas guerras, mas nessa ocasião ele já era avançado na idade. De repente ele recebe uma visita. O filho de Amós, o profeta Isaías, lhe faz uma visita. E chegando lá, ele disse assim com poucas palavras: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando esta palavra chegou aqui para o rei Ezequias, não foram dadas explicações. E nós, meros mortais, queremos explicações de tudo aquilo que está à nossa volta. Por quê, para onde foi, onde vai chegar, onde estamos, como ficamos. E aqui, ele não teve essas explicações. Ele simplesmente, naquela maresia, naquela situação, vamos dizer assim, de acomodação já, o seu reino, ele avançado em dias, tudo nos seus devidos lugares, o culto lá acontecendo, os templos, tudo, abaixaram todos os ídolos, o país estava começando a caminhar, ou já teria caminhado há alguns anos, desde que ele impôs todos esses requisitos de Deus ser o Senhor. Então vamos lembrar disso sempre. Quem era ali? Deus. Ele abaixou tudo que é de idolatria que pudesse impedir aquilo que ele tinha estabelecido na hora que ele recebeu a coroa. E de repente, ele recebe uma resposta dessa daqui: põe em ordem a tua casa. E a ordem aqui para um rei não era o castelo, não era a casa dele, era todo o seu reino. Ele tinha que colocar tudo em ordem, porque Deus ali estava estabelecendo algo que iria acontecer, porque ele se adoeceu e era mortal. E eu quero trazer isso para mim e para você. Quando Isaías entrou lá no compartimento, não sabemos aqui onde ele estava, ele disse: essa doença é para a morte. Então, eu fico assim imaginando, e quando eu estudava essa palavra, eu tentava me transpor para a situação, porque quando você está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, que o médico diz, vamos fazer um tratamento tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que isso é passageiro, isso vai passar.
mas nos traz danos, causas, preocupação, noite sem dormir, traz uma preocupação para a família, e aí vai, problema fora. Mas quando você recebe uma palavra dizendo a tua doença é mortal e você vai morrer, aqui o Senhor está dizendo, era uma enfermidade onde ninguém poderia mexer. E eu fico pensando assim, uma pessoa que conquistou tantas coisas, de repente recebe essa ordem. E se é uma coisa mortal, tinha data de hora, como eu sempre falo, para ele morrer. Daí eu fico pensando, o que faz uma pessoa crer? Que fé é essa que você tem que ter quando de repente tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você plantou, todos os teus bens, todos os teus sonhos, tudo aquilo que você achava que ia ser para você uma consolidação, uma firmação, vamos dizer, uma base, um alicerce para que tudo continuasse. Tô velho mesmo, mas daqui para frente a coisa vai caminhar, porque enfim estamos fazendo tudo aquilo que agradava a Deus, e você recebe uma palavra que você vai morrer, que é mortal e que não tem jeito. E era para consertar a casa. Toda aquela estimativa dele, toda aquela força que ainda ele tinha que corrigir a casa, conseguir colocar a casa em ordem. Recebida uma notícia, não foi só do mero profeta que estava ali amando de Deus. O instrumento, como eu e você, somos na mão de Deus. Dura essa condição de colocar uma pessoa para levar uma palavra dessa forma. E quando ele recebeu essa notícia, vocês imaginem a situação. Pensa um pouco comigo. Ele não recebeu de um médico. Ele não recebeu de um vizinho. Ele não recebeu de um amigo. Não. Sabe de quem ele recebeu? Ele recebeu do único que pode curar. Do único que fez todo o universo, fez as estrelas e tudo que no mundo tem. O único que cura, o único que tem poder, o único, onisciente, onipotente e onipresente. Foi de Deus. Imagina o ponto de espírito de um rei, que durante todo o seu reinado, que ele reinou, eu acho que mais de 40 e poucos anos, ele teve Deus ao seu lado, dando força para ele instituir tudo que foi instituído. Foi um rei que ele era temente a Deus. Ele tinha fidelidade com Deus. Ele fez tudo para agradar o coração de Deus. E ele recebe essa notícia dizendo que ele vai morrer. Então ele deveria de ter um tempo. E nesse tempo, ele queria entender por que daquele que me ajudou até esse ponto, me faz agora uma notícia de uma doença mortal. E ele mesmo manda me dizer, você não vai viver. Aqui eu quero bater nessa tecla. Deus já tinha estabelecido o segmento da vida daquele rei. Não foi um mérito, sonho, uma revelação. Não, a sentença dele já tinha sido determinada. A sentença dele já tinha sido executada praticamente. Porque simplesmente Isaías entregou e retornou para o seu lugar. Então, a comunicação, sabe, foi assim, no ímpeto. Vai acontecer e acabou. Só que, muitas e muitas vezes, a gente fala assim, mas como que pôde aquilo acontecer? Sabe o que acontece conosco? Nós queremos muitas e muitas vezes mandar em Deus. A gente quer buscar as coisas em Deus, porque a gente tem que dar uns recadinhos para Ele. É como que se a gente desse uns bilhetinhos e falasse assim, Espírito Santo, fala para Deus, olha, que eu quero que seja dessa forma. Porque se não for dessa forma, eu não vou ser feliz, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir cantar, eu não vou conseguir ir na igreja, eu não vou conseguir ser cristã, eu não vou conseguir sorrir para as pessoas,
Porque afinal de contas, sabe, Deus, ele é meu pai, e como meu pai, ele tem que atender os meus pedidos. O rei poderia ter falado isso para ele, mas o rei não falou. E uma das coisas que me chamou a atenção desse Deus maravilhoso, Deus mudou seu plano. Deus mudou o plano do rei numa atitude humana. Eu, mera mortal. Deus muda situações. Quantas vezes eu tenho pregado que eu me preparo para algumas coisas, aonde eu envolvo até muitas coisas. Dentro da logística que eu estou fazendo, eu envolvo pessoas. Eu envolvo algumas coisas que se diz referente àquilo que eu vou fazer. E quando chega no momento tal, o Senhor me fala, não farás. E quando Deus fala, não farás, Ele não fica explicando. Ele não fica dizendo, olha filha, você não vai fazer? Porque olha, aquilo lá não dá, porque aquele lá não é bom, porque aquilo não presta. Ele diz, não farás. E como eu tenho aprendido, quando Ele me diz, não farás, eu não faço. E aqui, Ezequias conhecia Deus de várias faixas etárias. Conhecia Deus na guerra, conhecia Deus de restituir um reino, conhecia Deus de trazer os sacerdotes, os levitas para adorar a Deus. Ele reformou, resgatou o templo do Senhor. Se nós formos lá para os livros atrás, 36, 37, você vai ver que ele resgatou, ele trouxe a essência de novo do Senhor. Se ele resgatou o templo, voltou os cultos, trouxe os levitas, ele abençoou aquele povo, ele deu vários segmentos debaixo da vontade de Deus, mas de repente o Senhor fala, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer. E fazer o quê? Quando a ordem vem do chefe, quando a ordem vem do Todo-Poderoso, e quando Deus mudou aqui o seu plano, porque Deus mudou esse plano, porque até então estava indo tudo muito bem, tudo muito bom, todo mundo feliz, o reino era um reino rico, e de repente algo acontece, não muitas vezes diferentemente da nossa situação. Muitas vezes a gente pergunta, mas por que isso está acontecendo? Que nem aqui ele fala assim, por que será que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes a gente tem algumas preocupações conosco. Muitas vezes talvez tudo aquilo que nós vamos fazer, nós colocamos situações em lugares errados, em momentos errados. E Deus aqui estava falando para Ezequias que o tempo dele estava se esgotando. E se eu trouxer esta palavra para mim e para você hoje, se eu puder falar com você e aonde esta live vai chegar, como que está o nosso tempo? O que nós temos feito nesse tempo para que a gente possa entender qual é a mensagem do Senhor? Porque até então, o rei Ezequias estava calmo e tranquilo. Mas todo mal-estar tem uma razão. Só que a situação dele, a razão dele do mal-estar era mortal. E além do que ele estava sentindo no seu corpo, ele tinha um aviso, ele tinha um recado negro do lado dele. Tem tempo, você vai morrer. Quantas vezes o Senhor coloca no nosso coração, quando nós vamos orar por uma pessoa, e Ele não nos permite que falemos, que aquela pessoa não vai viver. Como que é a nossa reação? Quem que quer ouvir essa voz que você vai morrer amanhã? Dá para entender a aflição daquele rei? E ao mesmo tempo dessa aflição não entender porque tantas coisas estavam acontecendo, tinha acontecido, que tudo aparentava que estava bem. Muitas vezes a gente vai até ao médico, isso não passa de uma gripinha, isso, aquilo, você volta confortada. Muitas vezes você faz todos os exames, não dá nada, você muitas vezes fica até revoltado. Nossa, estou sentindo tanta coisa, mas não tenho nada. Então você vê a aflição que nós humanos vivemos dentro da situação, porque uma coisa, sabe, é ter saúde, amados.
Você ter saúde é a maior riqueza. O dinheiro não pode comprar nada. Aquilo que você ganha, se você não tiver saúde, o teu dinheiro, nada, as condições financeiras não trarão para você os sonhos tão desejados. Porque muitas vezes nós trabalhamos tanto para conseguir algumas coisas e gastaremos aquilo que conseguimos para tentar recuperar aquilo que nós perdemos, que é a saúde. Acho que não muito diferentemente do rei Ezequiel, ele estava pensando sobre isso. Mas o dono da vida estava lhe dando uma ordem: tu vai morrer. E nós recebemos essa ordem todos os dias. Se você não ouvir a minha palavra, não estar ligado dentro dos meus mandamentos, você não viverá, você morrerá. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz, padeceu. Todos nós conhecemos a história dele. Mas realmente, quando nós aceitamos Jesus, nós abraçamos a causa como que se fosse sido comparado aqui com o reinado do rei Ezequias, aonde Jesus disse: está tudo pronto, está tudo consumado. Mas lá ele também fala que é para a gente não desanimar, para a gente não se abater, para a gente não ficar facciosos, para a gente não se envolver com mentirosos, em lascívia, a gente não aceitar conselho alheio, para a gente olhar quem senta na nossa mesa. Vai vendo todos os conselhos. Então todos os dias nós recebemos também uma advertência que se nós não fizermos algumas coisas, nós morreremos. E todos nós falando: porque o Covid, porque a evidência, porque a volta do Senhor é certa. A volta do Senhor é certa todos os dias. Todos os dias. Quando nós adentramos essa pandemia, ou quando adentrou o mundo, o Senhor falava ao meu coração e no coração de muitos pastores, muitos servos de Deus, que o arrebatamento seria para muitos. Muitos já foram arrebatados. Muitos sofreram, outros não. Outros estão tendo infarto e tanto vai, tanto vem. É tantas situações, é tanta coisa que nos aflige. Então este morrer que o profeta levou para aquele rei está no nosso cotidiano todos os dias. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, sincera. Você está preocupado com isso? Aqui o rei, ele se convalesceu. E eu já vou te provar isso. Mas o que eu quero trazer é a essência dessa palavra para o nosso dia diário. Aquilo que nós estamos passando hoje. Essa pressão psicológica que nós estamos passando. Porque morre um aqui, morre um lá. Sempre morreu. Vai sempre morrer. A vida é feita de vida e de morte. Nós temos uma noção quantas crianças nascem mortas por dia. É uma logística imensa. Nós ficaríamos aqui apavorados. Quantas mulheres morrem por dia por feminicídio? Nós ficaríamos horrorizadas. Quantas pessoas são mortas de assalto? Mas tudo que nos aflige neste momento não é quem está morrendo. Que Deus console o coração daqueles que perderam. Eu perdi 3 entes queridos. Eu perdi meu filho, meu pai e meu irmão num ano. Eu tenho o sentimento de que é perder um ente querido. E o pior de tudo, um que era para mim uma base, o outro que era um filho. Porque é difícil para uma mãe enterrar um filho. E o outro que era meu irmão, com síndrome de Down, que Deus trouxe para ele muitas coisas boas dentro de uma sistemática daquela época, que o síndrome de Down não podia nada e meu irmão podia tudo porque ele fazia. Nós víamos Deus nele. Então, a perda faz parte da nossa vida. Mas a perda com Cristo é diferente da perda sem Cristo. Porque quando você perde com Cristo, há um consolo, há um espírito, porque você está falando com o dono da vida. E aqui Ezequias, a atitude que ele tomou, ele sabia com quem ele estava falando. Ele já conhecia esse Deus de momentos atrás, de momentos que o reino dele estava assim, sem nenhum recurso. Quando ele pegou esse reino e foi considerado rei, ele não tinha recurso. O exército dele estava todinho desolado, porque o rei anterior deixou uma desolação no seu reino.
E ali ele fez um propósito. E dentro desse propósito, ele conquistou tudo até os seus 80 e poucos anos. E ali, durante todo esse tempo, ele conhecia Deus. Só que chegou um ponto na vida dele que estava falando da vida dele. Era a vida ou morte dele. É diferente, meus amados, minhas amadas irmãs. É diferente quando Deus trata com a gente pessoalmente. Quando Deus toca na nossa carne. Quando Deus, sabe, resolve todos os problemas circulares. Mas quando chega de tocar em você, como é que fica? Como é que fica o psicológico? Como está dizendo, até onde eu cheguei, Deus, para que isso chegasse a esse ponto do Senhor declarar que eu vou morrer? Por que, Senhor? E daí, ele recebe essa notícia que abalou provavelmente até seus familiares. Talvez fosse o melhor para ele viver. Quantas vezes a gente diz assim, eu vou fazer isso, vou cortar o cabelo para mim ser feliz. Vou trocar de carro para mim ser feliz. Vou me casar para mim ser feliz. Eu vou engravidar porque eu tenho que ser feliz, porque depois que eu ficar grávida. Porque eu vou viajar para Disney para mim ser feliz. O Senhor está dizendo aqui agora, você é feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com a vida que Deus te deu, porque até aqui, como o rei Ezequias, ele te acompanhou, ele te ajudou, ele te livrou, ele te tirou de muitos vales da sombra da morte. Então, nós temos que começar a refletir em palavras que muitas vezes são elaboradas e que nos trazem, antes de nos projetar, nos paralisam e nós não conseguimos raciocinar. E daí o rei Ezequias poderia perguntar, esperar o quê? E ele fez algo. Ele fez algo aqui. Ele chamou a atenção de Deus. Como Agar, quando ela foi expulsa da aldeia, lá do acampamento, ela chamou a atenção de Deus. Quando ela colocou o menino na frente dela, e com aquele pouco de água e um pouco de farinha, ela começou a clamar por Deus. Ela começou a lembrar Deus de algumas coisas. E Deus enviou um anjo. E aquele anjo veio solucionar aquilo que para ela era um pesar, que ela achava que era o fim. E não é o fim, não. Deus está dizendo, aqueles que estão morrendo, passou pela minha mão. Nós não temos que nos abalar, a palavra de Deus fala que nós não podemos nos abalar, porque coisas difíceis ainda virão. E nós nos baseamos pelo que nós estamos vendo. Nós estamos tentando nos aprimorar no que nós estamos vendo, mas pelos olhos nós não veremos a Deus. Nós temos que olhar pela visão daquilo que Deus confiou para mim e confiou para você. E aqui no versículo 2, o rei diz assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, eu peço, porque andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Essa inteireza de coração, ele estava querendo dizer totalmente. E quando nós sabemos que nós entregamos tudo de inteireza de coração, Deus muda a nossa história. Deus muda tudo que nós estamos passando. Aqui, olha, quando nós buscamos Ele de sinceridade, quando nós fazemos algo para chamar, eu tenho pregado nessas últimas pregações minhas. Muitas pessoas acham que eu sou muito autoritária. Muitas pessoas acham que eu uso de uma autoridade para pregar. Eu estou pregando o que eu estou sentindo. E a forma que muitas vezes Deus fala. Se nós nos mostrarmos para Ele o que verdadeiramente nós somos, Ele não nos abandona. A sua palavra fala que Ele é fiel e justo para nos guardar e nos livrar até os dias de hoje. Nos dias que nós estamos atravessando, por onde nós estamos passando. Ou você acha que uma máscara, um gel que não é comprovado de álcool,
de 40%, 50%, 60%, vai matar um vírus que está desesperadamente devastando a terra. Vamos acordar, amados. Vamos acordar. Uma máscara de um tecido tão frágil está nos guardando de alguma coisa? Pode nos prevenir, mas não estará nos guardando. Eu quero dizer algo para marcar teu coração. Tudo tem limite nessa vida. O inferno tem limite. O ódio tem limite. As suas situações, as minhas situações têm limite, porque nós determinamos o limite. Mas uma coisa eu quero deixar relatada nesta noite. A oração é ilimitada. Quando você se coloca na presença de Deus, a presença de Deus vem, preenche o local, sabe? Derruba o furor, arranca aquilo que tem que ser arrancado. Ele trabalha de uma forma de nos moldar sem deixar danos. Deus não deixa danos. Quando realmente você tem Deus no teu coração, por mais difícil que seja a palavra, por mais dura que seja a repreensão, você aborda Deus de uma forma diferente. Você vai acatar a advertência dele em amor. Quando nós advertimos nossos filhos, ou um animalzinho, a gente está falando com amor, a gente tem preocupação, a gente não quer o pior. Muitas vezes, nós estamos enxergando um pouco mais à frente, porque a experiência dos anos nos leva a enxergar um pouco mais. Mas tudo isso é uma preocupação para que haja o melhor. Deus está dizendo nessa noite, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho pedido, é para que os meus se sintam melhor. E uma das coisas que aqui o rei trouxe para Deus foi chamar a atenção dele. Porque na hora da oração, ele ilimitou. Ele começou a lembrar Deus. E Isaías diz, a Deus fala através da palavra de Isaías, que me lembra das promessas que eu tenho feito. Mas o que eu acho, sabe, até engraçado isso. A gente quer lembrar Deus das promessas. Ah, porque o Senhor me prometeu o carro, prometeu isso, me prometeu aquilo. Mas e do nosso comprometimento? Aonde fica? Aquilo que nós necessitamos nesse momento, para que as bênçãos dele permaneçam em nós. Porque ele não retirou. Ele não retira nada, meus amados. Ele não retira aquilo que ele nos dá, ele quer que a gente preserve. Aquilo que ele nos traz, ele quer que nós fiquemos, sabe, ali, consolidados com ele. Porque num simples toque nosso de fragilidade, lá Deus está com seus anjos poderosos para nos guardar, para nos livrar, para nos trazer a solução dos nossos problemas. E uma das coisas que eu quero deixar aqui relatado, Deus sabe se eu e você somos sinceros. Deus conhece teu coração na integridade. Antes mesmo que você nascesse, ou que o mundo fosse mundo, que eu nascesse, ele já me chamava pelo nome. E muitas vezes nós queremos pegar Deus, colocar dentro de uma caixinha e guardar, sabe, todos esses mandamentos com uma preciosidade. Essa preciosidade é para nós colocarmos em prática. É para nós mostrarmos para o mundo quem você é, quem eu sou e aonde nós vamos chegar. Deus conhece e sabe se você está sendo sincero com ele. E quando o rei falou assim, Senhor, lembra-te, eu peço-te. Ele levou, o rei levou Deus lá naquelas vitórias. Levou ele lá no templo quando ele restituiu. Lembrou Deus quando a nação era nada. E ele na fé, na força, na determinação nesse Deus, ele conseguiu vencer. Ele conseguiu trazer paz. Ele estava dizendo aqui, olha, quando eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele estava dizendo, Senhor, o Senhor lembra dos ídolos que estavam em pés? O Senhor lembra dos altares que tinha nessa nação? Eu derrubei a todos. Eu desmanchei os altares e eu trouxe a tua essência, Pai, para que hoje esse reino fosse próspero. Então aqui o rei estava trazendo a essência dele, para que Deus viesse olhar para ele naquele momento, porque até então
tudo que o rei podia fazer, ele fez para as pessoas aleatoriamente. Ele fez para que as pessoas fossem abençoadas. Ele fez para que as pessoas à volta dele, os seus soldados, sacerdotes, levitas, o povoado, tudo à sua volta, fosse feliz. Mas aqui, ele estava falando com Deus no particular. Ele estava falando de uma forma que ele queria ouvir a voz de Deus. Ele estava trazendo para Deus: lembra, Pai, quando eu passei por aquele caminho, o Senhor estava comigo. Eu não tinha coragem, mas o Senhor me deu coragem. E quando ele começou a trazer essa realidade, alguma coisa começou a mudar. Quando você traz essa realidade para Deus, daquilo que você é, do que o Senhor está falando, que lembranças Deus tem de você. Se ele te falasse agora, em voz audível, o que ele falaria de você? Quais seriam as lembranças que ele teria de você nesse momento? O que você poderia lembrar a Deus daquilo que você fez? Muitas pessoas com os seus descompromissos, muitas pessoas tendo uma fé por conveniência, outras por aparência, outros que adoram simplesmente por uma questão de querer receber alguma coisa naquele momento. Mas Deus está perguntando: qual é a sua perda? O que você está perdendo? O que foi que você perdeu até então? Que eu não tenha trabalhado na tua vida, eu não tenha agido. Deus perguntando isso para mim e para você. E aqui o rei perguntando para Deus: lembra, Senhor, lembra. E ele chorou muito. Ele chorou muito. E ele se voltou para a parede. Algumas pessoas já viram alguns animais, quando ele sente solidão, quando ele está triste, quando ele é maltratado, ou quando a sua origem é uma espécie só, está dentro de um zoológico. A gente vê isso muito em redes sociais. Eles vão para um canto, eles encostam a testa na parede e aí eles ficam. Muitos animais, principalmente cachorros, que são maltratados. Ali ele fica, porque aquele contato com a parede, ele está dizendo: eu não sou nada, eu não significo nada, ninguém me ama, ninguém me quer. E muitas das vezes, os veterinários não conseguem retroceder o estado desse animal. N animais, e não são animais pequenos, são ursos, são elefantes, são tantos. E eu fico vendo, o que foi que o rei Ezequias fez aqui? Ele se voltou para a parede. Ali, ele começou a falar com Deus: Senhor, lembra, Senhor, lembra como foi difícil, mas eu estava com medo, mas o Senhor estava comigo. E eu consegui, Senhor. Eu consegui porque a tua bondade me alcançou. Ele começou a trazer, sabe, a essência de Deus para aquele momento em que ele era tão frágil. Apenas um menino, 25 anos. E ele trouxe para que tudo estivesse bem. De repente, acontece tudo isso. E hoje, trazendo essa situação para mim e para você, qual é a nossa perda? Você pode dizer: Senhor, eu persisto porque eu te amo. Eu continuo porque eu te amo. Eu não vou desistir, Pai, porque eu verdadeiramente te amo. A tua palavra para mim é o ato mais precioso da minha vida, aonde eu me encontro em todas as formas, em todos os desencontros da minha vida total, real, dos meus anos, tudo que já foi desencontrado, desacertado. Senhor, eu permaneci e vou permanecer, Pai, porque eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei que se eu não desistir, porque há uma constância, há uma realização, há uma probabilidade de o Senhor mudar minha história. Quando nós fazemos essa oração, a gente volta lá para a situação do rei Ezequias. Porque quando ele declarou, naquele momento: Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E nós podemos, hoje, não julgando, mas nós fizemos o que é reto. Quantas e quantas vezes o Senhor nos pede alguma coisa e a gente simplesmente acha
que por ele ser Deus, ele pode esperar, pode deixar para amanhã, pode deixar para depois. E o Senhor está dizendo nesta noite, nada fica para depois. Depois estraga, depois esfria, depois se esquece. E o Senhor é presente, o Senhor é a vida diária para que nós possamos vencer a cada dia, viver a cada dia, não morrer a cada dia. Porque tem pessoas morrendo, pessoas depressivas morrendo a cada dia. Não é um Covid que está matando, são pessoas que abandonaram Deus, pessoas que se esqueceram de Deus. Porque enquanto Deus estava lhe proporcionando alguma coisa, tudo lhe ia bem. Mas de repente algumas situações adversas chegam e parece que essa fé diminui, ou muitas vezes se esvai, e daí começa a colocar Deus em xeque. E quando Deus manda uma ordem, ele dá uma ordem, está dada, como ele mandou. Ele não mandou o profeta ir lá explicar para Ezequias. Não, só diga para ele, conserta a tua casa, porque ele vai morrer, não vai viver. Mas quando o rei muda toda essa trajetória, quando ele começa a declarar para Deus o que Deus é para ele, o tudo que Deus era para ele, Deus comunica. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai de novo ao rei Ezequias e diga a ele, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi oração e as tuas lágrimas. Olha que coisa maravilhosa. Acrescentarei, pois, mais 15 anos para a vida desse rei. Quantos anos você quer pedir para o Senhor te dar? Quantas vitórias você acha que o Senhor quer te dar? 2 perguntas numa só. O Senhor quer te dar as vitórias, todas elas possíveis, que você tenha daqui para frente, do que você teve até o dia de hoje. Ele não determinou que acabou, não acabou nada. Nós sabemos que o arrebatamento é fato. Se foi para alguns irmãos ontem, nós perdemos muitos pastores. Nós perdemos amigos. Eu perdi amigos do meu pai. Mas eu posso dizer, o meu coração não está triste. Porque uma coisa eu tenho certeza, se amanhã for o meu dia, eu posso dizer que até aqui o Senhor andou comigo. E tudo que eu podia mostrar desse Deus, eu tenho mostrado, eu tenho vivido. E tenho temor e amor, não é medo. Eu tenho temor e amor para que todas as coisas venham a ser conciliadas, para que o reino dele cresça. E quando eu tenho a particularidade de estar perto dele, eu lembro ele das coisas boas que ele me proporcionou. Amigos que ele me colocou no meu caminho, pessoas que me incentivaram. A palavra de Deus fala que muitas e muitas vezes o Senhor dos céus nos contempla aquilo que nós estamos fazendo. E mesmo antes que você fale qualquer coisa, Ele sabe da tua intenção, se é boa ou se é ruim. Então Deus está perguntando, que lembranças eu vou ter de você? Aqui o rei trouxe só lembranças boas. E para surpresa até do profeta, que estava a meio caminho para ir embora, ele voltou e entregou essa mensagem. E Deus nessa noite, Ele quer trazer para nós essa certeza que você não está só. Aquilo que você está passando, o Senhor já resolveu. Ele não deu essa condição para você morrer, porque você não recebeu um aviso de Deus que você vai morrer, que é para você pôr a tua casa. Não, é para você viver e viver os melhores anos da tua vida. Quem te proporcionou tristeza vai ter que fechar a boca e engolir aquilo que Deus vai trazer na tua vida. Porque palavras maldosas, palavras que fazem você ficar para baixo, que faz você ficar, sabe, sem esperança, Deus não está nessas pessoas. Deus vai mostrar para essas pessoas. Imagina o reino, vizinhos, inimigos desse rei, se soubesse que ele iria morrer,
ia bater palma, mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu sou Deus que estabelece a vida para aqueles que me temem. E a palavra fala: aqueles que guardam o meu estatuto e obedecem às minhas ordens, esse viverá, não morrerá. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque toda a situação, sabe, é fúnebre. Ah, porque morreu aqui, porque morreu lá. Infelizmente, os nossos noticiários é aqui, olha, é como o inferno, tem limite. Você tem limite, desliga a televisão, não ouça. Não queira ouvir o que o inferno quer te dizer. Ouça o que Deus está te mandando de mensagem. Abranja aquilo que Deus está falando para você nessa noite. Eu vou fazer, e todos verão, e as bocas fecharão daquelas que determinaram que você não pode, que você não é e que você não vai chegar. Eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração. Porque quando aquele rei levantou daquela cama, ele sabia que aquele íntimo com o Pai valeu a pena. Muitas vezes, como eu disse, o exemplo dos animaizinhos, de pessoas que está também, você pode perceber que uma pessoa depressiva, a primeira coisa que a pessoa faz, ela não olha para a porta. Ela não se vira para a porta. Ela quer ficar de costa para a porta, porque ela quer olhar para a parede. Ela quer olhar para o nada, porque afinal de contas, ela não está enxergando nada mais na vida dela. Nós somos diferentes. Nós queremos olhar para a porta, ver porta aberta, fazer para o Senhor, declarar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, resgatar o que pode, fazer o que pode, ajudar a alimentar, abençoar aquele que nos amaldiçoou, porque Deus tem data, tem dia, tem hora de trazer e bater o mastro e dizer: recebe a tua vitória hoje. E lá em João 14, em João 14, quero deixar para a gente terminar. Está escrito assim, aleluia. Pensa num poder que eu estou sentindo aqui, numa alegria aqui. Recebe essa unção, aleluia. Em João, capítulo de João, versículo 14 e 15. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se mais guardares os meus mandamentos, vivereis. Aqui é Jesus que estava falando. Então, Jesus que era Jesus, filho do Pai, Pai Altíssimo, o soberano sobre todas as coisas, ele respeitava os mandamentos do Pai. Ele obedecia à vontade do Pai. Nós, que somos filhos, estamos aqui para obedecer. Por isso, eu entrego, sabe, a minha vida todos os dias para o Senhor. Nós sabemos que o arrebatamento tem dia, tem data, mas nem o próprio Jesus sabe a hora. Mas o que cabe a nós é todos os dias nós fazermos isso. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Começa a lembrar Deus. Lembra-te, Senhor, daquela luta. O Senhor estava comigo. Lembra, Senhor. Senhor, eu te amo porque o Senhor estava comigo. Pai, eu te adoro porque naquele momento, Pai, o Senhor me deu vitória. E eu tenho certeza que todos nós temos muitos livramentos de morte. Eu tenho muitos, infinitos, o livramento que o Senhor tem me dado. E a alegria do meu coração transborda, ultrapassa os problemas. E quando nós temos o dono de tudo, como Ezequias tinha aqui, quando ele lembrou o Senhor, ele mudou. Até eu pus assim: Deus mudou o seu plano por uma atitude humana, gente. Deus mudou, como mudou a história de Agar. Porque a história foi triste, mas Deus mudou. O anjo foi, aconselhou, ela obedeceu e ela conseguiu. E seu filho não foi jogado como ninguém. Ele também foi um grande guerreiro, descendente de Abraão. Deus muda as situações quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é todo-poderoso e que tudo passa por Ele, tudo está na mão dEle e nada vai ficar para trás. Ele jamais nos deixará largado à mercê de qualquer coisa. Tudo tem limite nessa vida, mas a oração sua para o Senhor é ilimitada. Então ore, declare,
clama, abra teu coração, declare para Ele o que Ele significa para você e você verá a glória de Deus soar na tua casa, bater em todas as situações, por mais difíceis, porque aqui era um caso de morte, já estabelecido, decretado, e o Senhor mudou toda essa situação, todo esse plano humano, para um plano divino, de vida para esse rei, vivendo mais 15 anos da vida dele. E eu tenho certeza que o Senhor trará para você os anos de vida, de vitória que você precisa, para vencer tudo aquilo que Ele já declarou, antes mesmo que você existisse. Creia nele, acredite, e você verá que grandes coisas Ele vai fazer. Se você puder, fecha teus olhos. Eu quero entregar essa mensagem, eu quero entregar essa graça, essa ação do Espírito Santo que está aqui para você aí na sua casa e aonde essa live vai chegar. E se você puder, se inscreva lá no YouTube. Vai lá, pastora Marina Receputi. Compartilhe esse vídeo. Ajude a evangelizar. Ajude outras pessoas que estão morrendo nesses dias, preocupadas com toda essa situação. E elas verão que tem um Deus que as ama e que vai levantá-las de todo esse caos que nós estamos atravessando. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta palavra. Eu te amo, Senhor. E eu entrego, Senhor, cada vida que aqui está comigo. Te entrego aonde este vídeo chegar. Que possa haver, Senhor, o reconhecimento que o Senhor é o dono da vida. O Senhor mudou uma gestão humana, Senhor, por uma questão divina, trazendo de volta a vida para aquele rei, curando ele, Pai, e livrando ele de todo mal. Nos livra de todo mal, Senhor, nos dá uma noite abençoada, Senhor, e aonde, Senhor, esta palavra chegar, que vidas sejam alcançadas e pessoas abençoadas. Tudo isso eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus e no nome dele eu te agradeço. Que você seja abençoado, que o Senhor fale, sabe, ao teu coração e que ele jubile e creia. Lembra, Senhor, lembre do Senhor todas as coisas que ele já fez por você, não o que ele vai fazer, só o que ele já fez. Seja grato e você viverá. Fique na paz. Shalom.